Olá, espero que vocês estejam bem, todas e todos. Hoje vamos brevemente aqui tratar de aplicação do direito do trabalho no tempo e no espaço, ou seja, vamos brevemente compreender como é que as normas jurídicas se aplicam nos contratos de emprego, tanto as normas autônomas quanto as normas heterônomas, com destaque para para as heterônomas estatais, porque as autônomas sindicais nós temos uma aula específica aqui no canal que trata do tema. Mas vou passar brevemente uma vista sobre isso. E também como é que se aplica o direito do trabalho no país e aplicação excepcional da lei trabalhista no exterior. Vamos começar pela aplicação do direito do trabalho no tempo. A regra constitucional que se aplica aqui é a que se aplica em todo o direito privado, é a regra geral do artigo 5º, inciso 36. Quinto, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos termos seguintes. 36. A lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Bom, no direito do trabalho, lei nova não retroage. Vale aqui lembrar, porque fica fácil compreender e exemplificar, a reforma trabalhista. A lei, ou melhor, a alteração na CLT imposta pela reforma trabalhista entra em vigor em 11/11/2017. Portanto, os atos praticados e os direitos adimplidos e inadimplidos antes de 11/11/2017 não são impactados pela lei nova. Exemplo simples. Até 11/11/2017, havia a possibilidade do pagamento das horas itinerantes ou horas in itinere, vídeo no canal. Não vou adentrar no mérito aqui do que consistia ao instituto. Em síntese, o trabalhador que prestasse seus serviços em local de difícil acesso ou não servido por transporte público, e por isso, quando seu empregador oferecia a condução, ele contava o tempo de deslocamento casa-trabalho-casa como duração do trabalho, como jornada, como tempo à disposição. A partir de 11/11/2017, não mais. Então, imaginemos que o empregador inadimpliu a obrigação legal e não contou as horas de transporte ou horas itinerantes nos anos de 2016, 2015 e até outubro de 2017. Ele continua devendo e se obrigando ao pagamento. Porque durante a vigência do sistema anterior, o trabalhador fulano tinha direito às horas de transporte. A partir de 11/11/2017, com a reforma trabalhista, houve a extinção de tal direito. Portanto, a partir daquele momento, o trabalhador continua sendo transportado pelo empregador, continua trabalhando em local de difícil acesso, mas não mais contará tal tempo na jornada. Então, a norma não retroage para desobrigar o empregador, nem para eventualmente beneficiar o trabalhador, em outro exemplo qualquer, e o seu efeito é imediato, como regra geral, entrou em vigor. Efeitos são observados nos contratos individuais de trabalho. Então, mais uma vez, até 11/11/2017, o empregador fulano de tal fixava as férias dos seus empregados em períodos de 30 dias corridos.
A partir de 2018, autorizado pela reforma, ele passa a praticar o fracionamento das férias em 3 períodos. Então, a partir da reforma trabalhista, há a possibilidade do fracionamento das férias. Antes não havia, agora há. Então, a regra é a regra ordinária constitucional. A lei entrou em vigor, seus efeitos passam a ser sentidos nos contratos individuais de trabalho. Não existe no Brasil direito adquirido à lei, à legislação. Se o legislador quis mudar o sistema, mudado ele está. Há uma controvérsia, gente, ainda sobre isso, mas não vou entrar no mérito porque não me parece em conformidade com a Constituição. Infelizmente, o trabalhador vinha até a reforma com um padrão jurídico normativo heterônomo X, e agora, depois da reforma, ele tem um padrão jurídico heterônomo Y que é menor que X. O trabalhador que vote melhor nas próximas eleições e tenha um Congresso Nacional melhor. Fora isso, infelizmente, não há o que se fazer. Não há que se dizer, olha, meu contrato já estava em vigor desde 2010 e eu sempre, desde 2010, recebi minhas horas de transporte. E eu sempre gozei férias em 30 dias. Lamento. Ninguém mais te garante nenhum nem outro. Mesmo em contratos em curso, em 11 de 11 de 2017, são alcançados pela lei nova. Não me parece haver margem constitucional para discussão. É claro, gente, repito, há entendimento do contrário, mas não me parece ser razoável alguém dizer que a lei não o alcança porque o contrato é anterior à lei nova. Não me parece ser o caso. Não me parece ser o caso. Com todo respeito, data máxima vênia. Muito bem. E a aderência dessas normas ao contrato? Nós vamos ver isso em outros vídeos, vocês têm isso aqui em outras aulas. Apenas no plano básico aqui da aplicação da lei do trabalho no tempo. As normas jurídicas vigoram e atuam nos contratos individuais, até que outras normas jurídicas venham dizer noutro sentido. Até 11 de 11 de 2017, o banco de horas só poderia ser contratado coletivamente, por acordo coletivo de trabalho ou por convenção coletiva de trabalho. Beleza. Veio a reforma trabalhista e a partir de 11 de 11 de 2017, também o acordo individual, o acordo bilateral empregado-empregador, pode gerar banco de horas. Uma lei nova mudou o dispositivo da lei anterior, que é a CLT. Não há o que se fazer. Ah, mas é prejudicial ao trabalhador. Lamento. Ah, eu tenho direito adquirido. Não tem direito adquirido. Há um padrão legislado, há um padrão normativo que a lei estabelece. Não tem direito adquirido à legislação. Fosse assim, né, nós teríamos a preservação da CLT, aspas, velha ou não reformada, para aqueles trabalhadores que tivessem sido contratados antes de novembro de 17. E não é o caso com devida vênia. Com relação às cláusulas contratuais é diferente. Aí vigora regra e vigora princípio, noutro sentido, ambos. Ambos são no sentido da inalterabilidade contratual lesiva. Quando eu falo de mudança de cláusula contratual, o raciocínio é outro. Eu só posso substituir uma cláusula vigente por uma outra melhor para o trabalhador. Aqui há uma análise subjetiva do que é melhor e do que é pior em comparação, o velho com o novo. Com relação à lei, não. A lei é a que o Congresso quis.
A lei é a que o capital impõe. Mais uma vez, estamos no capitalismo. No capitalismo, quem tem dinheiro tem poder. E quem tem poder faz a regra. Quem não tem dinheiro não tem poder. Quem não tem poder não faz a regra. Aceita, ou melhor, cumpre a regra. Nas cláusulas contratuais, não. Vídeos aqui no canal, vários. Nas cláusulas contratuais, uma alteração só pode se dar com a concordância das duas partes e se dessa alteração não decorre prejuízo para o trabalhador. Simples assim. Com relação às normas coletivas, os direitos fixados em normas coletivas vigoram nos contratos individuais pelo tempo fixado no instrumento. Então, uma convenção e um acordo podem ter prazo de no mínimo 1, máximo 2 anos. Então, esse é o prazo máximo de vigência dos direitos fixados nos acordos e nas convenções, por força da vedação da ultratividade da norma coletiva, tema que é visto e revisto aqui no canal em outras aulas. Então, para cada situação, uma possibilidade de aderência contratual. As normas jurídicas são alteradas por outras, independentemente da qualidade das outras, desde que conforme a Constituição. As cláusulas contratuais não podem ser alteradas em prejuízo do trabalhador. E ACT e CCT, os direitos ali fixados vigoram no prazo assinado na norma coletiva e depois depois do prazo, vai valer, se houver, o que disciplinar novo acordo ou nova convenção. Não havendo novo acordo ou nova convenção, nada a estabelecer como direito. Todos esses temas são vistos na prática em diversas outras aulas aqui no canal. Tivemos uma mudança no princípio da inalterabilidade contratual lesiva. Tivemos uma mudança no alcance da regra do artigo 468 por força da reforma, que deu ao trabalhador hipersuficiente a possibilidade de alterar suas cláusulas contratuais para pior. Tenho dúvidas de constitucionalidade, entendo inconstitucional, mas o Supremo ainda não disse. Temos aula sobre isso também no canal, na verdade, aulas. Fica só a ressalva para o trabalhador hipersuficiente econômico do artigo 444, parágrafo único da CLT, porque ele pode mudar suas condições contratuais para pior. Nos termos da lei, artigo 611-A da CLT, trabalhadores com curso superior e que recebem pelo menos 2 vezes o limite máximo dos benefícios do regime geral de previdência social. Repito, estou só fixando os padrões e vocês têm a aplicação disso no canal em outras aulas. Bom, na prática, como é que eu aplico o direito do trabalho no tempo? Há um bom exemplo para a gente fechar esse tema, ou melhor, esse assunto, no tema 528 da tabela de repercussão geral do Supremo Tribunal Federal. Temos vídeos sobre isso especificamente também aqui no canal. Bom, a tese fixada no tema 528 diz: o artigo 384 da CLT, em relação ao período anterior à edição da Lei 13.467 de 2017, foi recepcionado pela Constituição de 88, aplicando-se a todas as mulheres trabalhadoras. Brevemente, havia na CLT, em 1943, um intervalo de 15 minutos para a trabalhadora mulher observar antes de iniciar trabalho em sobrejornada. A lógica era a seguinte: a mulher
da década de 40, que, por exemplo, tivesse o seu horário de trabalho findo às 17 horas. Se ela precisasse fazer horas extras, naquele momento a figura era talvez essa, horas extras, ou horas suplementares, como dizia a lei à época, ela tinha esses 15 minutos para avisar em casa que ela ia ficar até mais tarde no emprego. Ou melhor, né, tecnicamente, ficar até mais tarde no estabelecimento empresarial. O trabalhador homem não precisava disso. E ele continuava a sua jornada para aspas da época, suplementar, sem ter 15 minutos. Então houve uma discussão, a partir de 1988, sobre ter sido recepcionado ou não o artigo 384 da CLT com o seu intervalo de 15 minutos para mulheres. O que o Supremo diz na tese do tema 528? Entre 88 e 11/11/2017, estava em vigor o intervalo do 384, porque conforme a Constituição. Quando esse tema foi fixado no seu aresto paradigma RE 658/312, nós já tínhamos a mudança ou a revogação do 384 da CLT. E aí o Supremo ainda estava com o tema para ser fixado, estava com o processo para ser julgado. E aí o Supremo aplicou a regra constitucional e aplicou a regra geral da aplicação da lei no tempo. E aí o que ele passa a dizer? Bom, antes da reforma, o intervalo era devido, deveria ser respeitado. Depois da reforma, a lei não mais prevê esse intervalo de 15 minutos e, portanto, ele não tem que ser mais observado após a reforma trabalhista em razão da revogação. Muito bem. Aplicação da lei no tempo pelo Supremo Tribunal Federal, ele disse que antes da reforma nós tínhamos uma regra, depois nós temos outra. O intervalo era devido antes, não é devido depois. Simples assim. Muito bem. Também é simples a ideia da aplicação do direito do trabalho no espaço. A regra geral é a da territorialidade, ou seja, a regra geral que comporta a exceção. A regra geral é: aplica-se a lei trabalhista do local da prestação laborativa. Então, a regra geral é que se eu vou trabalhar em Portugal, a mim se aplica a lei portuguesa. Se eu vou trabalhar na França, aplica-se a mim, como regra geral, a lei trabalhista francesa. Se eu vou trabalhar no Iraque, aplica-se a mim a lei trabalhista iraquiana, como regra geral. E comporta exceção. E a exceção é da Lei 7.064, de 1982, que foi posteriormente alterada pela lei, aliás, pela Lei 14.978/2024 e também por outras regulamentações. O que nos concerne na Lei 7.064 de 82. A exceção é a seguinte: se o trabalhador contratado no Brasil ou transferido para seus empregadores para prestar seu serviço no exterior, aplica-se o conjunto normativo mais favorável. Então, artigo 1º. Esta lei regula a situação de trabalhadores contratados no Brasil
ou transferidos por seus empregadores para prestar serviço no exterior. Então, se o trabalhador brasileiro é contratado ou transferido para prestar serviço no exterior, vai depender o seu conjunto normativo trabalhista da lei mais favorável, do conjunto normativo mais favorável. O artigo 2º diz quem são empregados alcançados pela regra. Para os efeitos desta lei, considera-se transferido. Inciso 1. O empregado removido para o exterior, cujo contrato estava sendo executado no território brasileiro. Inciso 2. O empregado cedido à empresa sediada no estrangeiro para trabalhar no exterior, desde que mantido o vínculo trabalhista com o empregador brasileiro. E, inciso 3, o empregado contratado por empresa sediada no Brasil para trabalhar a seu serviço no exterior. Então, em síntese, trabalhador brasileiro contratado para trabalhar no exterior. Neste caso excepcional, trabalhador brasileiro contratado para trabalhar no estrangeiro ou transferido para o estrangeiro, aplica-se o conjunto normativo mais favorável ao trabalhador. Regra geral, então, princípio da territorialidade, critério da territorialidade. Regra geral, aplica-se a lei do território, a lei do país em que houver a prestação laborativa. Excepcionalmente, aplica-se o conjunto mais favorável em relação a cada matéria, diz a lei. Havendo a comparação entre o sistema brasileiro e o sistema do país da prestação laborativa. Bom, então é isso sobre a aplicação do direito do trabalho no tempo e no espaço. Peço que curtam aí e deixem suas dúvidas registradas, leiam sobre o tema na doutrina, pesquisem a jurisprudência. Obrigado, um abraço, até breve.